Olá, sejam muito bem-vindos à primeira aula de Learnability Repertório Criativo. Eu quero começar me apresentando. Eu sou a professora Isis, tenho 46 anos, sou mãe da Ana Lu de 25 e do Theo de 8 anos, e essa dimensão da maternidade me ensinou muito sobre a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. A minha formação compõe cursos em diferentes áreas: graduação em Gestão Comercial e Marketing, Psicanálise Clínica, especialização em Altas Habilidades e Superdotação e o MBA em Comportamento e Desenvolvimento Humano pela Federal do Paraná. Além disso, eu também sou escritora de artigos, cursos e alguns projetos voltados à área de desenvolvimento humano. Ao longo da minha vida profissional, eu atuei como empreendedora, consultora empresarial por mais de 25 anos, coach e mentora de vida e carreira, e já acompanhei mais de 5.000 pessoas em seus processos de desenvolvimento. Também tive a oportunidade de atuar em uma multinacional, diretamente com o tema Learnability, e foi nesse contexto que eu percebi com ainda mais clareza que o maior diferencial competitivo de qualquer profissional ou organização não é o que você já sabe, mas a sua capacidade de aprender continuamente. E por que eu começo trazendo a minha trajetória? Porque ela reflete exatamente o que estudaremos ao longo desse módulo. Todas as vezes em que eu mudei de área, ampliei minha atuação ou precisei lidar com crises, eu estava praticando a Learnability. Cada mudança na minha carreira exigiu que eu aprendesse coisas novas, que eu desaprendesse práticas antigas e reaprendesse outras sob novas perspectivas. E essa aula não é só sobre um conceito distante, técnico ou meramente acadêmico. É sobre a sua vida, sobre a sua carreira, suas escolhas e até sobre a sua visão de mundo. Ao longo dessa jornada, nós vamos entender como o mundo muda, como nós mudamos e o que precisamos cultivar para não apenas sobreviver, mas para a gente prosperar em meio a tanta transformação. Eu quero que você receba essa aula como um convite a se abrir para o novo, a questionar as suas próprias certezas e a se preparar para não ser apenas mais um espectador, mas protagonista de um mundo que muda o tempo todo. Bom, quero começar a nossa conversa com uma pergunta. Se tudo o que você sabe hoje deixasse de servir amanhã, você estaria pronto para aprender de novo? Essa pergunta não é só um exercício filosófico, ela é real. Alvin Toffler, um dos futuristas mais importantes do século XX, já nos anos 70 dizia que o analfabeto do século XXI não seria aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Se olharmos para a história, durante séculos, as profissões mudavam muito devagar. Um médico ou um professor podiam passar a vida inteira exercendo a sua função sem grandes alterações. Hoje, essa realidade mudou completamente. Os ciclos ficaram curtíssimos. Produtos que eram referência ontem já não existem mais. Processos que pareciam sólidos foram substituídos por novas abordagens. E profissões inteiras nasceram e desapareceram em poucas décadas. Pense na profissão de digitador, por exemplo, tão comum nos anos 80 e 90. Hoje praticamente não existe mais. Plataformas que pareciam umas gigantes, como o Orkut, por exemplo, desapareceram em questão de anos. O celular que usamos há 3 anos atrás já parece completamente ultrapassado. Profissões que pareciam sólidas, como operador de telemarketing, estão sendo substituídas por inteligência artificial. E no mesmo movimento, novas funções vão surgindo diariamente, né? Especialistas em SEO, cientista de dados, gestores de comunidade digital. Isso tudo mostra que em qualquer carreira, a única constante é a mudança. E a forma de permanecer relevante no mercado é cultivando essa capacidade de aprender continuamente. O Fórum Econômico Mundial estima que 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram nem criadas. E isso significa que em algum momento da sua vida profissional, o que você sabe hoje vai se tornar insuficiente. E por isso nós precisamos entender que o verdadeiro diferencial competitivo não é o acúmulo de conhecimento estático, mas a disposição para aprender continuamente. E é essa reflexão que vai guiar a nossa aula. Agora que já
estamos provocados por esse início, né, por esse contexto, eu quero deixar muito claro que nós vamos trabalhar juntos hoje. O nosso objetivo é muito mais do que decorar um conceito, é construir um olhar diferente sobre a aprendizagem. Nós vamos compreender profundamente o conceito de learnability, não apenas como uma palavra da moda, mas como uma competência central para a vida e para o trabalho no século XXI. Nós vamos entender sua origem, sua definição e o seu impacto no mundo. Vamos entender por que essa competência se tornou indispensável em um mundo em que as mudanças são rápidas, complexas e muitas vezes imprevisíveis. Vamos olhar para o cenário global, pesquisas científicas, exemplos práticos para entender toda essa urgência. Vamos conectar a learnability às habilidades do século XXI, como pensamento crítico, criatividade, colaboração, comunicação, alfabetização digital. Afinal, de nada adianta a gente falar de inovação ou colaboração se a gente não tiver a base da disposição para aprender. E vamos discutir estratégias práticas para ampliar a sua capacidade de aprender, de se reinventar, de se manter relevante no mercado, trazendo casos reais, ferramentas aplicáveis e reflexões que você pode transformar em ação já a partir dessa aula. Mais do que decorar os conceitos, eu quero que cada um aqui consiga olhar para a sua própria trajetória. Não encare essa aula apenas como uma aula para ouvir. Use como um espaço de experimentação. Anote as suas ideias, registre as perguntas, faça conexões com a sua trajetória e, principalmente, identifique pelo menos um passo que você pode dar para fortalecer a sua capacidade de aprendizagem. O que define o futuro de uma carreira hoje não é mais o diploma que temos na parede, mas é a nossa capacidade de aprender continuamente. E essa é a essência da learnability. Não é só sobre aprender por aprender, mas sobre transformar o aprendizado em movimento e o movimento em resultado. Agora que já aprendemos, entendemos o contexto e os objetivos, vamos responder à pergunta central. Afinal, o que é learnability? De forma simples, é a capacidade de aprender continuamente. Só que não é só isso. É também a disposição de desaprender aquilo que já não serve mais e de se adaptar, de antecipar as tendências e reaprender de maneira diferente, quando o mundo está pedindo uma nova abordagem. Historicamente, o termo foi cunhado por John Carroll, em 1963, quando ele fazia um estudo sobre como criar ambientes de aprendizagem eficaz. Lá atrás, ele já dizia que aprender não depende só do talento individual, mas do contexto que favorece ou bloqueia o aprendizado. Se olharmos para a história, o aprendizado sempre foi essencial. Na Idade Média, por exemplo, bastava a gente dominar um ofício e aquele conhecimento se mantinha por décadas, às vezes a vida toda. No século XX, um diploma universitário era garantia de emprego pela vida inteira. Mas no século XXI, o conhecimento não tem esse mesmo peso. O termo ganhou força porque nós nunca estivemos expostos a mudanças tão aceleradas. Na Revolução Industrial, uma tecnologia levava décadas para se difundir. Hoje, basta um aplicativo viral e muda toda a forma como nós consumimos, como trabalhamos ou como nos relacionamos em questão de meses. E é nesse ponto que surge a learnability, não como um curso a mais, mas como uma postura de vida diante do novo. Eu gosto de pensar em learnability como um ciclo. Aprender, que significa adquirir novos conhecimentos, habilidades e perspectivas. Desaprender, que é abrir mão de práticas, crenças ou hábitos que já não fazem mais sentido para você. E reaprender, que é reconstruir de forma adaptada aquilo que precisa ser atualizado. Esse ciclo parece simples, mas ele exige dois pilares fundamentais. A curiosidade, que é o motor inicial, é ela que acende o interesse pelo novo. A neurociência mostra que, quando estamos curiosos, o nosso cérebro libera dopamina e facilita a memorização, porque ela ativa os circuitos de recompensa do cérebro. E a flexibilidade cognitiva, que é a habilidade de mudar de estratégia quando algo não funciona. É a capacidade de mudar de rota sem a gente paralisar. Pense em um jogador de xadrez. Se ele insiste sempre na mesma jogada, ele perde.
Em psicologia, nós chamamos isso de plasticidade cognitiva. A coragem, porque abrir mão do conhecido sempre gera insegurança, mas é a única forma de avançarmos, e a disciplina, para aprender continuamente, tornando um hábito, que é criar a rotina que sustenta esse processo. Na prática, pense em situações bem simples. Pense em quem precisou aprender a trabalhar em home office e, de repente, durante a pandemia, foi preciso aprender ferramentas digitais, desaprender a ideia de que só se trabalha bem presencialmente e reaprender a colaborar de forma virtual. Um outro exemplo é a indústria automotiva. Os mecânicos que eram especialistas em motores a combustão, hoje precisam reaprender para poder lidar com carro elétrico. A base dessa profissão é a mesma, mas a lógica do trabalho é totalmente nova. Então, quando nós falamos de learnability, não estamos falando de cursos ou certificados, mas de uma atitude. É a postura de estar sempre em movimento, ampliando o seu repertório, construindo novas formas de pensar, de forma flexível e ativa sempre diante da mudança. É uma mistura de curiosidade, resiliência, mentalidade de crescimento e disciplina. É cultivar a capacidade de aprender continuamente e gostar desse processo. E aqui fica uma provocação. Quais são os conhecimentos ou crenças que você ainda carrega, mas que talvez já estejam ultrapassados e precisem ser desaprendidos para abrir espaço para o novo? Bom, dentro dessa ideia de aprender continuamente, existem 3 conceitos que caminham juntos: lifelong learning, reskilling e upskilling. Lifelong learning é a aprendizagem ao longo da vida, vai muito além da educação formal. É sobre aprender de forma intencional, seja profissionalmente ou pessoalmente. Pense em uma pessoa aposentada, por exemplo, que decide aprender a tocar violão. Ou um jovem como você, que aprende finanças pessoais assistindo vídeos no YouTube ou lendo um livro. Isso é lifelong learning, é o aprendizado contínuo e intencional. Reskilling é requalificação. O mercado muda e você precisa aprender algo totalmente novo para ocupar um cargo ou uma nova função. Então, imagine um operador de caixa que, com automação, por exemplo, se capacita para trabalhar com análise de dados de clientes. Ele não perde sua carreira, mas ele precisa adquirir uma nova base para continuar relevante no mercado de trabalho. É como você mudar de eixo. E upskilling, que significa aperfeiçoamento, é quando aprofundamos as nossas habilidades dentro da área em que a gente já atua. É como um professor, que já domina a sua disciplina, mas aprende metodologias ativas para engajar melhor os seus alunos. Ou um engenheiro, por exemplo, que aprende inteligência artificial para aplicar na sua área. Não mudaram de área, mas aprofunda e amplia o nível de excelência do seu trabalho. Esses 3 conceitos, eles sempre caminham juntos, e eles mostram que não existe uma carreira linear mais, né? O lifelong learning é a postura. O reskilling é a adaptação radical. E o upskilling é o aperfeiçoamento contínuo. Um exemplo bem real disso é a IBM. Ela criou programas massivos de reskilling para preparar os funcionários para as áreas de cloud computing e cibersegurança. Já o LinkedIn Learning é uma plataforma, que fortalece muito o upskilling, porque ela oferece cursos rápidos e aplicáveis. E o lifelong learning aparece em iniciativas como a Universidade da Terceira Idade, por exemplo, que mostra que o aprender não tem prazo de validade, pode ser para qualquer idade. Então, todos nós, em diferentes momentos, precisamos reaprender alguma coisa do zero. Precisamos aprofundar o que já sabemos e ampliar o nosso repertório fora da zona de conforto. Agora, uma pergunta para você. Olhando para a sua trajetória hoje, o que faz mais sentido? Você precisa se requalificar para uma nova área? Precisa se aprimorar na sua área atual? Ou precisa apenas reforçar a mentalidade de que o aprendizado é para sempre? E agora vamos conectar a learnability às chamadas habilidades do século XXI. Muitas vezes falamos dos 4 Cs, Pensamento crítico, criatividade, colaboração e comunicação. Às vezes, nós ampliamos para incluir também a alfabetização digital e cultural. O importante é perceber aqui que a learnability está na base de todas essas competências.
Não tem pensamento crítico sem disposição para questionar e analisar o que a gente já sabe. A gente precisa estar disposto a abrir mão das velhas crenças e aprender novas formas de pensar. Sem aprender continuamente, o pensamento crítico fica raso. Não tem criatividade sem repertório e disposição para experimentação. Sem aprender, não tem novas combinações, né, possíveis. A gente permanece no mesmo. Não tem colaboração sem humildade para aprender com o outro. Reconhecer ponto de vista diferente e ajustar a forma de trabalhar é essencial. Não tem comunicação eficaz sem aprender a adaptar a mensagem a públicos e linguagens diferentes. Como eu falo com vocês aqui é diferente de como eu falo com vocês numa aula presencial. Não tem alfabetização digital se não se dispõe a aprender novas ferramentas, porque quem não se atualiza fica rapidamente para trás. Então, perceba que a Learnability funciona como um alicerce, ela sustenta o crescimento de todas as outras competências. Na vida prática, nós vemos isso o tempo todo, né? Pense em um grupo de trabalho que precisa resolver um problema urgente. Quem tem Learnability consegue ouvir ideias novas, testar hipóteses, se adapta rapidamente. Quem não tem, trava, se fecha, perde tempo. Um outro exemplo. Pense em uma equipe multidisciplinar desenvolvendo um aplicativo. O designer precisa aprender com o programador, que aprende com o especialista em negócios, que aprende com o usuário final. É a Learnability que permite essa troca e torna esse projeto possível. E aqui entra uma frase de Charles Darwin, que eu acho que resume bem esse espírito, né, do significado da Learnability no século XXI. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Agora eu quero trazer um contraste que ajuda a visualizar bem a diferença entre os perfis profissionais. Então, imagine dois tipos de profissional diante de uma mudança. O profissional tradicional, muito comum nas organizações antigas, ele costuma reagir com resistência. Ele tem uma mentalidade fixa, ele acredita que o que ele sabe hoje é suficiente para o resto da carreira dele. Esse profissional tende a evitar desafios, ele teme falhar, ele se incomoda com as críticas e prefere repetir o que já funciona, mesmo que o contexto tenha mudado. Já um profissional com alta learnability enxerga o mesmo cenário como uma oportunidade. Ele tem uma mentalidade de crescimento, acredita que sempre pode aprender com novas habilidades, né? Ele encara desafios como oportunidade de desenvolvimento, ele entende o erro como parte do processo, busca feedbacks e se adapta com muito mais rapidez às mudanças. Quando uma nova situação acontece, o profissional tradicional vai dizer, eu sempre fiz assim, não vou mudar agora. Já um profissional com alta learnability vai dizer, eu não conheço ainda, mas eu vou aprender, me mostra como funciona. Esse contraste mostra que o grande diferencial não está no conhecimento em si, mas na mentalidade e na postura diante do aprendizado. E essa diferença de postura pode definir o futuro da sua carreira. Então, para ilustrar, pense no caso da Kodak, né, uma empresa pioneira na fotografia digital. Ela foi pioneira, mas o seu perfil organizacional era tradicional, era preso a modelos de negócios antigos. E o resultado disso, ela ficou para trás, né, ela não se atualizou. Já a Adobe, quando ela percebeu que vender pacotes de software estava ficando obsoleto, ela migrou para um modelo de assinatura na nuvem. E essa mudança só foi possível porque a empresa cultivou um mindset coletivo de aprendizagem. Esse contraste pode ser explicado pela psicologia. A Carol Dweck, uma pesquisadora de Stanford, fala muito sobre mindset fixo e mindset de crescimento. O fixo acredita que inteligência e talento são dados de nascença. O de crescimento acredita que as habilidades podem ser desenvolvidas pelo esforço e pela prática. E você? Qual desses perfis você se reconhece mais hoje? Ou em quais momentos você tem agido mais como perfil tradicional e em quais momentos você já demonstra uma postura de alta learnability? Reconhecer isso é o primeiro passo para a mudança. Bom, até aqui nós falamos bastante do indivíduo, mas e as organizações? O que acontece quando uma empresa cultiva a learnability de forma intencional?
Primeiro, ela se torna muito mais inovadora, né? As empresas que aprendem continuamente testam, experimentam, elas estão sempre dispostas a mudar de rota. Foi assim que a Amazon, por exemplo, deixou de ser apenas uma livraria online e se transformou em um ecossistema que vai desde serviços de nuvem até produção audiovisual. Segundo, empresas com cultura de aprendizagem são muito mais resilientes. Elas se adaptam muito rápido a crises. Durante a pandemia, nós vimos organizações que já tinham processos digitais consolidados conseguirem migrar com muito mais fluidez para o trabalho remoto, né? Outras, presas a modelos antigos, simplesmente travaram, muitas fecharam, inclusive. Também são empresas que retêm talentos. As pessoas querem estar em lugares onde elas podem crescer. O LinkedIn fez uma pesquisa global que mostrou que oportunidades de aprendizado e desenvolvimento estão sempre os fatores mais importantes para reter os profissionais, né? O que confirma esse fator, né, a importância desse fator de reter talentos. E essas empresas também são mais ágeis, né? A agilidade organizacional não é só sobre os processos enxutos, mas sobre aprender rápido com a realidade e ajustar o caminho quando necessário. Peter Senge, no livro A Quinta Disciplina, disse que as organizações que aprendem continuamente se tornam mais criativas, adaptáveis e capazes de moldar o seu futuro. Um exemplo concreto foi a pandemia, né, que acabamos de citar. Empresas que já tinham investido em cultura digital migraram para o home office em semanas e não perderam produtividade, muitas até aumentaram sua produtividade. Aquelas que não valorizavam o aprendizado contínuo acabaram ficando desorganizadas e perderam o mercado. Quando Satya Nadella assumiu a Microsoft, a empresa enfrentava um declínio alto, né, de grande relevância. Ele implementou uma mudança cultural, dizendo que a empresa precisava deixar de ser uma sabe-tudo para se tornar uma aprende-tudo. Esse reposicionamento cultural permitiu que a Microsoft recuperasse o protagonismo global, né, que ela tinha anteriormente, e lançou-se aí em novas áreas, como a nuvem e a inteligência artificial. Ou seja, aprender continuamente não é só um discurso motivacional, é uma estratégia de sobrevivência corporativa. Agora, voltamos ao foco do indivíduo, porque quando nós falamos de empregabilidade, não basta mais você ter um diploma ou uma longa experiência. O que os recrutadores buscam cada vez mais é essa capacidade de aprender continuamente. Teve um relatório do Fórum Econômico Mundial que destacou que até 2025, metade dos trabalhadores do mundo precisaria de requalificação significativa. Um outro estudo mostrou que 87% dos recrutadores consideram a capacidade de aprender mais importante do que a experiência prévia. Isso significa que o mercado não está mais interessado apenas no que você sabe, mas em como você aprende. Algumas empresas, como o Google, a IBM e até mesmo a Accenture, já anunciaram que em muitos dos processos seletivos não exige mais o diploma universitário. O que vale é a evidência de habilidades, experiências e, principalmente, a capacidade de aprender novas competências rapidamente. Na prática, a sua empregabilidade está ligada a 3 dimensões. O que você já sabe, que é o seu conhecimento atual, o que você consegue aprender, que é o seu potencial de crescimento, e como você demonstra que aprende. São as evidências concretas dos projetos, certificações, experiências e os resultados que você obteve. Isso muda completamente a forma como precisamos olhar para nossas carreiras hoje. Não é mais sobre acumular títulos ou diplomas, mas sobre cultivar uma postura que mostre a sua disposição para o aprendizado. Um jovem que domina a programação, mas também é capaz de aprender rapidamente sobre design, marketing digital ou gestão de projetos, tem muito mais valor do que alguém que sabe apenas uma linguagem específica e não mostra essa flexibilidade. Isso mostra que no mercado não basta o que você já sabe hoje. O que realmente importa é a sua disposição de aprender, desaprender e reaprender. É o que garante a empregabilidade e a flexibilidade de carreira. Aprender continuamente é hoje uma das principais moedas de valor profissional. Então,
eu gostaria que você refletisse. Se hoje você precisasse se candidatar a uma vaga, como você mostraria sua capacidade de aprender? Quais são as evidências reais que você poderia apresentar para demonstrar sua learnability? Pense nisso. Isso é um fato bem importante hoje, né, nas entrevistas, no mundo corporativo. Bom, e para entender por que a learnability é tão vital, nós precisamos olhar para os cenários em que vivemos. Primeiro, o conceito do mundo VUCA, que é uma sigla em inglês para volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse termo surgiu lá no ambiente militar norte-americano para descrever as condições imprevisíveis da Guerra Fria e logo foi incorporado pelas empresas. Volátil significa que as mudanças acontecem rapidamente. Incerto, porque nós não temos garantia sobre o que vai acontecer amanhã. Complexo, porque muitos fatores estão interligados, o que torna difícil entender causas e efeitos. E ambíguo, porque uma mesma situação pode ter diferentes interpretações. Se isso, antes parecia um jargão, hoje é a nossa realidade diária. Pense novamente na pandemia, que em poucas semanas rotinas do mundo inteiro foram viradas de cabeça para baixo. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade se tornaram parte do nosso dia a dia. Mas nos últimos anos, um novo acrônimo ganhou força, que foi o mundo BUNNY, que significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ela descreve não apenas a dinâmica externa, mas também as reações humanas a esse cenário. Aqui, o frágil significa os sistemas que parecem fortes e podem desmoronar rapidamente. Ansioso, porque a incerteza gera estresse constante e nós estamos em alerta o tempo todo. Hoje nós vivemos um mundo extremamente ansioso. Não linear, porque pequenas causas podem gerar grandes efeitos e vice-versa. E incompreensível, porque muitas vezes nós não conseguimos dar sentido ao que acontece. Se o VUCA já exigia adaptação, o BUNNY exige muito mais. Exige resiliência emocional, consciência mental e abertura para lidar com essas coisas inesperadas que acontecem, No mundo BUNNY, não basta a gente ter conhecimento técnico, nós precisamos de flexibilidade, criatividade, equilíbrio emocional para aprender em meio a qualquer caos, a qualquer crise que se apresente. Um dado da Deloitte mostrou que 90% dos executivos acreditam que a adaptabilidade e a capacidade de aprender continuamente são muito mais importantes hoje do que as habilidades técnicas fixas. Isso reforça o que estamos discutindo aqui. A learnability é a competência que nos prepara para viver e prosperar nesses contextos. Esse é o retrato do nosso tempo. Os dois conceitos reforçam a mesma ideia. Nós precisamos de novas competências cognitivas e emocionais para viver em ambientes tão estáveis. E a learnability está no centro dessa adaptação. Diante desse cenário de incerteza, quando você olha para a sua vida profissional, que aspecto pesa mais hoje? A volatilidade, a ansiedade, a não linearidade ou a incompreensão? Essa resposta pode indicar onde você precisa desenvolver mais a sua capacidade de aprendizagem. E agora eu quero compartilhar alguns exemplos de organizações que mostraram na prática como a learnability faz diferença. Vou começar pela Netflix. Ela nasceu enviando DVD pelo correio, um modelo que hoje parece completamente arcaico. Mas quando eles perceberam as mudanças no comportamento do consumidor e os avanços da internet, a empresa não hesitou. Ela desaprendeu o seu modelo inicial e apostou no streaming. Depois de uma produção, além do streaming, uma produção própria de conteúdo. E hoje ela é uma das gigantes do entretenimento mundial. Se ela tivesse insistido apenas no aluguel de DVDs, como era, inicialmente ela teria desaparecido. Eles aplicaram um ciclo contínuo de aprendizado. Testar, errar rápido, corrigir e evoluir. Isso é um exemplo claro de learnability. Agora pense na Lego. Lá no início dos anos 2000, a empresa estava à beira da falência. Ela estava focada apenas nos blocos de construção e tinha perdido muita relevância para os videogames, brinquedos digitais.
O que salvou ela não foi insistir nos velhos métodos, mas reaprender a inovar. A Lego ouviu a comunidade de fãs, criou plataformas de cocriação e abriu espaço para ideias vindas de fora da empresa. Quando ela aprendeu com os consumidores e desaprendeu a lógica fechada da inovação interna, a Lego se reinventou e voltou a ser uma potência global e é até hoje, né? E o Google, um outro exemplo, né? A empresa sempre incentivou uma cultura de experimentação, com iniciativas como o famoso 20% do tempo, onde os funcionários dedicam, né, ainda o seu tempo a projetos pessoais ou experimentos fora das tarefas diárias. A lógica é bem simples. Eles dão espaço para curiosidade e prototipagem sem as amarras dos prazos operacionais da empresa. Dessa postura, surgiram vários produtos, como o Gmail, o Google News, o Google Fly. E o que isso nos mostra? Que a cultura de aprender, testar e experimentar é motor de inovação, mas isso só funciona quando institucionalizada com critérios adequados, uma boa governança e uma cultura que tolera o erro. Isso é bem importante, tá? Esses exemplos, eles têm algo em comum. Em todos os casos, houve abertura para aprender coisas novas, coragem para abandonar as práticas antigas e disposição para se reinventar. Isso é a learnability na prática. Mas não pense que só empresas grandes fazem isso. As escolas que migraram rapidamente para o ensino online durante a pandemia são um exemplo. Os pequenos comércios que passaram a vender pelo WhatsApp e Instagram também. Profissionais autônomos que aprenderam a usar plataformas digitais para divulgar o seu trabalho. Né? Então, esses casos mostram que a diferença entre você estagnar e prosperar está em aprender rápido, continuamente e com humildade. Falamos de conceitos e de empresas, mas eu quero trazer agora para o nível pessoal. O que significa praticar a learnability no dia a dia? A chave está em desenvolver o que a Carol Dweck chamou de mentalidade de crescimento, que nós falamos anteriormente. Pessoas com mentalidade de crescimento acreditam que as suas habilidades podem ser desenvolvidas. Elas não veem o erro como um fracasso, elas veem como uma oportunidade de aprendizado, né? Já as pessoas com mentalidade fixa acreditam que as suas capacidades são imutáveis, o que leva elas a evitar grandes desafios, desistir mais rápido quando tem uma dificuldade. Mas praticar a mentalidade de crescimento envolve algumas ações. Então, primeiro, né, reformular erros. Em vez de perguntar por que eu falhei, você tem que perguntar o que eu aprendi com esse erro, né, com essa falha. Precisamos celebrar pequenas vitórias. Reconhecer progressos, mesmo que modestos, alimenta a nossa motivação. Buscar feedbacks genuínos. Aprender com o olhar do outro amplia a nossa visão. Não precisamos ter medo de feedback e nem olhar para isso como uma crítica. A gente tem que olhar para isso como um aprendizado. E experimentar deliberadamente, né? Colocar-se em situações novas, mesmo com o risco de falhar. Isso fortalece a capacidade de adaptação. Então, quando um profissional recebe uma crítica sobre uma apresentação, por exemplo, o perfil fixo vai pensar, não sou bom nisso. Já o perfil de crescimento vai pensar que ele ainda não é bom, mas que ele pode melhorar se ele treinar e buscar orientação. Esse ainda, né, da mentalidade de crescimento muda tudo, é ela que abre espaço para o aprendizado. Ou seja, é a decisão que você toma a partir da crença que você tem em si mesmo. Agora, pense numa criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela cai, levanta, tenta de novo. O erro não é motivo para ela desistir, mas um passo natural do processo. Agora, compare isso com muitos adultos que evitam aprender algo novo porque não querem passar vergonha ou parecer incompetente. Um caso interessante para citar aqui é a Serena Williams, né, uma tenista de elite que sempre destacou que o segredo da sua evolução foi enxergar cada derrota como um aprendizado novo. Isso permitiu que ela se mantivesse, né, relevante em um esporte de altíssimo nível por muitas décadas. A diferença está na mentalidade. Na prática profissional, essa mentalidade é o que vai determinar se você enxerga a mudança como ameaça ou como chance de evolução. Agora, olhe para você.
qual foi a última vez que você transformou um erro em aprendizado real? Você faz alguma prática diária para reforçar essa mentalidade de crescimento ou você vive na sua mentalidade fixa? Bom, agora que entendemos o potencial transformador da learnability, nós precisamos olhar também para aquilo que dificulta e nos limita. Não basta falar das oportunidades sem a gente reconhecer os obstáculos que enfrentamos no caminho. Uma das principais barreiras é o medo do julgamento. Quantas vezes você deixou de compartilhar uma ideia por medo de ser criticado? Esse medo gera autocensura, limita a experimentação e sufoca a sua criatividade. Algumas pesquisas em psicologia organizacional mostram que ambientes com baixa segurança psicológica reduzem até 50% a geração de novas ideias. Uma outra barreira é a rigidez das culturas organizacionais. Algumas empresas ainda funcionam como se estivessem lá no século XX. Os processos são engessados, tem pouca abertura para a diversidade de pensamento e punição quando alguém erra. Nesse tipo de cultura, falar de aprendizagem contínua soa quase que como uma contradição. Nós temos ainda a incoerência entre discurso e prática, o que é bem comum, né? Organizações que dizem valorizar a inovação, mas punem quem erra. Ou os líderes que pedem criatividade, mas rejeitam as propostas porque fogem do padrão. Essa incoerência corrói a confiança e mata a motivação de qualquer um para aprender. E não podemos esquecer da falta de clareza de valores individuais. Quando nós não sabemos o que realmente importa para nós, nós aceitamos qualquer direção, só que isso não é consistente. Essa falta de alinhamento enfraquece a nossa capacidade de aprender de forma intencional e estratégica. E, além disso, a falta de tempo, que parece ser uma fala recorrente, né? Agendas sobrecarregadas que fazem parecer impossível incluir um aprendizado como prioridade. Mas aqui a questão é, será que falta mesmo tempo? Será que não é falta de priorização ou de organização? E, por fim, a zona de conforto. Acho que é a barreira mais silenciosa de todas elas. Porque quando as coisas estão razoavelmente bem, a tendência é a gente não buscar mudança, né? Aquela famosa frase, em time que está mexendo, time que está ganhando não se mexe. E a gente permanece na zona de conforto. Então, veja, a learnability, ela não é apenas sobre técnica de estudo ou novos cursos. Ela também é um processo emocional, cultural, de identidade. Quantas vezes você deixou de se posicionar em uma reunião, por exemplo, por medo de falar algo errado? Esse detalhe simples é um retrato dessas barreiras que a gente carrega. Só que a boa notícia é que todas essas barreiras podem ser superadas. E o primeiro passo é você reconhecê-las. A psicologia chama isso de consciência metacognitiva, que é perceber como nós pensamos e que crenças nos limitam. E pensando nisso, você sabe qual dessas barreiras mais te atinge hoje? Você sabe quais delas te limitam? Para enriquecer ainda mais esse tema, eu disponibilizei para vocês o vídeo da Brené Brown sobre vulnerabilidade. Ela ajuda a entender que errar faz parte do processo de evolução. É uma boa reflexão, assistam. Mas se existem barreiras, também existem caminhos, né? Vamos trabalhar algumas estratégias para cultivar a learnability. Uma estratégia fundamental é cultivar a segurança psicológica. É um conceito estudado por Amy Edmondson, de Harvard. As equipes com segurança psicológica são aquelas em que as pessoas sentem que elas podem falar, que elas podem arriscar e até errar, sem medo de serem represados. Quando isso acontece, o aprendizado floresce. Manter uma rotina de aprendizado contínuo, lifelong learning, deve ser um hábito, aprender não pode ser algo eventual. Leia artigos, ouça podcasts, assista vídeos educativos. Essas são algumas formas de você manter o cérebro ativo diariamente. Mas é importante você praticar o aprendizado autodirigido, com metas claras, definidas, com consciência. Não é só fazer tudo isso por fazer. Uma outra estratégia é praticar reflexão contínua. Isso significa você reservar alguns momentos para revisar suas decisões, né? Identificar os aprendizados que você teve
e ajustar suas rotas. A reflexão é como um freio de mão, que ela impede que a correria nos mantenha em ciclos de repetição automática, que entre na zona de conforto. Então, pratique o desaprender, questione hábitos e crenças antigas. O que funcionava ontem pode não servir mais hoje. Peça feedbacks e use como combustível de mudança. Também precisamos investir na curiosidade ativa. O aprendizado não acontece apenas em cursos formais, mas em conversas, observações, leituras diferentes, vivências culturais. Quanto mais curiosidade nós temos, mais repertório criativo construímos. Use a tecnologia como uma aliada. Isso pode facilitar e acelerar o processo de aprendizado. Nós temos hoje uma infinidade de recursos acessíveis, né? Cursos online, plataformas de microlearning, comunidades digitais, a cada dia novas IAs disponível. Então, ferramentas nós temos, nós precisamos criar o hábito. Adote a lógica do errar rápido, corrigir rápido e evoluir rápido. Aprenda com a sua experiência. Cada tentativa gera um novo repertório. Ao invés de evitar os erros, use como fonte de aprendizado. Adote a experimentação como uma rotina, teste as suas ideias. Construa uma rede de trocas. A diversidade de pessoas com que você interage amplia muito o seu repertório. Quebra essas bolhas de pensamento. Converse com pessoas de diferentes áreas, diferentes idades, que tenham contextos diferentes de vida. A diversidade, ela amplia a forma de pensar. Participe de alguns projetos e experiências diferentes, como o Job Rotation, por exemplo. Assuma novos papéis no seu ambiente de trabalho, na sua vida pessoal. E, por fim, é essencial criar planos de ação concretos. Isso pode incluir como, por exemplo, definir uma meta de aprendizado trimestral, buscar feedback estruturado com seus colegas, experimentar algo novo no trabalho a cada mês, ou até adotar um mentor para acelerar o seu processo. Aprender de forma contínua exige intencionalidade, lembram disso? Não é esperar que o aprendizado venha até nós, mas sim provocar ativamente situações que nos desafiem no dia a dia. Teve um estudo da McKinsey que mostrou que os profissionais que criam rotinas deliberadas de aprendizado têm até 30% mais chance de assumir posições de liderança. Ou seja, aprender continuamente não é só bom para o momento presente, é uma estratégia para você desenhar o seu futuro. Então, escolha um pequeno hábito que você pode adotar já nessa semana para você ampliar a sua capacidade de aprender algo totalmente fora da sua zona de conforto. O simples ato de aprender algo novo treina o seu cérebro para ser mais adaptável. Quanto mais você se expõe ao novo, mais o cérebro cria conexões e mais natural vai se tornar o aprendizado para você. Uma das ferramentas mais conhecidas do Vale do Silício é a Fail Fast, Learn Fast, que significa erre rápido, aprenda rápido. Essa filosofia não é só sobre glorificar o fracasso, né? Não é sobre isso, mas sobre entender que o erro pode ser um acelerador de aprendizado. A diferença está em como lidamos com ele. Negar o erro nos paralisa. Se a gente instiga ele, investiga o que aconteceu, a gente aprende. Algumas empresas, como a Amazon, por exemplo, aplicam isso no dia a dia. O Jeff Bezos, ele sempre afirmou que os fracassos da empresa custaram bilhões, mas foram eles que abriram espaço para as inovações, como o Amazon Web Services, por exemplo, que nasceu como um projeto secundário, mas hoje representa a grande parte da receita da empresa. Um outro exemplo é a Coca-Cola. Lá em 1985, a empresa lançou a New Coke, uma reformulação da fórmula original e que foi rejeitada em massa pelos consumidores. Esse erro custou muito caro para a empresa, mas também ensinou sobre a força da autenticidade da marca. O resultado, eles retornaram à fórmula original, né? E esse retorno foi triunfal, porque ela fortaleceu ainda mais a identidade da Coca-Cola no mercado. O conceito de fail fast, ele também se aplica individualmente. Quando você tenta aprender uma nova habilidade, por exemplo, falar em público, né? A gente erra no início, é natural. Se você interpretar esse erro como um indicador de onde você precisa se ajustar, o aprendizado se acelera.
Se você fica preso no erro, falando que você não consegue, que tem dificuldade, vai ficar mais difícil você aprender, você ajustar a rota. A Carol Dweck, ela reforça isso quando ela fala sobre o poder do ainda. Né? Eu não digo não sei fazer, mas ainda não sei fazer. Essa mudança de mentalidade transforma o erro em parte legítima do processo de crescimento. E quais são os benefícios desse modelo? Bom, você ganha velocidade de aprendizagem, né, o que eu acabei de falar, porque você identifica suposições erradas cedo, você gera menor custo de investimento, você tem mais inovação, porque quanto mais tentativas você faz, mais chances você tem de descoberta, e você tem uma cultura de experimentação, porque você encoraja a curiosidade e a ousadia, quando ela é bem governada, obviamente, né? Seja por você ou pelos seus gestores. Mas, para que esse processo seja eficiente, você precisa de alguns fatores. Você precisa definir uma hipótese clara, né? Então, o que você espera que aconteça e por quê. Você precisa escolher uma métrica simples, ter um indicador para validar a sua hipótese. Você precisa testar a sua hipótese. Limitar o seu tempo e os seus recursos. Não pode ser algo que, vamos ver quando dá. Não, isso vai ser feito em 30 dias, isso vai ser feito em uma semana. Quanto tempo eu vou investir, seja financeiro, seja em recurso de tempo, o que você precisa investir. Estabeleça critérios de sucesso. O que você considera como sucesso nessa hipótese? Documente, faça o pós-mortem sem culpa nenhuma. O que você aprendeu e o que muda com esse processo. Faça esse processo sem ficar preso, desapegue. Converta o aprendizado em ações, ou seja, que ações você terá a partir daquilo que você aprendeu. Isso é importante. Não pode parar ali, você tem que dar continuidade. E monitore o impacto e o custo. Eu vou usar um exemplo prático para ilustrar esse contexto que eu falei agora. Vamos lá, primeiro eu levanto uma hipótese, né? Sei lá, os clientes compram fora do horário comercial, por exemplo. Digamos que eu tenho uma loja de roupa e os clientes compram fora do horário comercial. Como que eu chego nessa hipótese? Olhando o percentual de pedidos via WhatsApp, eu vi que um percentual grande era fora do horário comercial. Ou seja, a métrica que eu usei foi verificar o percentual de pedidos do WhatsApp. Então, eu vou testar a minha hipótese, ou seja, vou fazer uma experimentação. Eu vou oferecer atendimento pelo WhatsApp em horário pós-expediente por 2 semanas. O meu custo vai ser investir 2 horas por dia de atendimento via WhatsApp. Como resultado, eu identifiquei lá uma conversão de 12% na primeira semana, ou seja, eu validei a minha hipótese e eu gerei uma nova receita. Eu fiz um experimento pequeno, barato e totalmente escalável. Ficou claro? Eu coloquei todas as etapas aqui para vocês entenderem o que significa você aplicar esse conceito na sua vida. Você pode aplicar isso na sua vida pessoal. Tá? Aplique isso na sua realidade. Levante uma hipótese que você pode testar na sua área na próxima semana. Anote e siga os passos que eu passei agora e meça os resultados em 7 dias. Veja o que acontece. Bom, nós falamos das ferramentas utilizadas no Vale do Silício, né, que é um conceito bem importante e validado na aceleração do processo da learnability, e agora nós vamos falar de outras ferramentas que facilitam o desenvolvimento da learnability. E eu quero que você saia daqui com técnicas concretas, passos replicáveis e templates mentais que funcionam. Então, prestem bem atenção, porque muitas dessas ferramentas podem ajudar vocês. Primeiro, nós vamos falar de métodos de aprendizagem, né, o como fazer. Então, eu tenho aqui a prática deliberada. O Anders Ericsson, ele mostrou que a prática com propósito transforma em habilidade. Na prática, você deve escolher um aspecto específico a melhorar. Depois você define uma meta clara, pede um feedback imediato, repete isso em blocos curtos e focados. Por exemplo, em vez de melhorar uma apresentação inteira, pense em abrir a apresentação com um gancho nos primeiros 30 segundos para criar esse engajamento do público.
Teste isso em uma reunião e veja o que acontece, para depois você dar um próximo passo. Uma outra ferramenta é a Lean Startup, né, que é aplicado ao aprender. Então, formule uma hipótese de aprendizado, construa o menor teste possível, meça um resultado simples e aprenda. Por exemplo, eu defino uma hipótese, 10 minutos diários de leitura sobre inteligência artificial, que vão me ajudar a propor uma melhoria por semana. A minha ação vão ser 7 dias de leitura, mais anotar um insight aplicável e, como medida, eu vou apontar quantas melhorias eu consegui nesse processo, tá? Uma outra ferramenta é o ciclo de Kolbe, né, que ele representa a experiência, reflexão, conceptualização e a experimentação. Significa que toda experiência vira aprendizado quando você reflete isso com um método. Então, descreva, identifique o que funcionou, modele a ideia em conceito e teste rapidamente. São ferramentas fáceis, você só precisa aplicar elas, criar o hábito de utilizá-las, tá bom? Agora vamos falar de rotinas e hábitos, né? Como integrar sem sobrecarregar. Vou pegar aqui 3 exemplos. A 3:30. São 3 sessões semanais de 30 minutos que você vai dedicar a um tema novo. É simples, consistente e sustentável. Bem simples, inclusive. O diário de aprendizagem. Diariamente você anota 3 insights, um erro e um aprendizado. E depois você gera uma ação para você tomar no dia seguinte em relação a essas anotações. Você vai fazer uma revisão semanal ou mensal para te ajudar a identificar os padrões e prioridades. Também uma prática simples que você pode implementar na sua rotina. A Pomodoro mais a Deep Work. Né, são blocos de 25 a 50 minutos em que você vai colocar foco total e após esse período, né, de foco, então, digamos lá, você vai focar 30 minutos, então você vai focar 30 e vai parar 5, você vai fazer um intervalo de 5 minutos, depois você foca mais 30, para 5. Então, esse processo vai fazer com que você tenha muito mais uma dinâmica na sua rotina muito mais produtiva e também vai gerar ali as janelas de incubação. Para janela de incubação, a gente até fala para você incluir caminhada, uma troca leve de contexto, então você sai totalmente do foco e vai fazer uma coisa completamente diferente para sua mente viajar em outro lugar, porque isso vai favorecer muitos insights. Tá? Essa é uma prática bem legal que ajuda muito a você focar, ter mais produtividade, a organizar melhor o seu tempo e a também gerar insights. Instrumentos de curadoria, né, que é como escolher o que você vai consumir. Isso aqui é bem importante para você não ficar consumindo conteúdo desnecessário, né? Faça uma curadoria ativa. Então, escolha 6 fontes confiáveis, por exemplo, né, um livro, um podcast, uma revista, um artigo científico, um canal de vídeo, uma newsletter, e revise a lista a cada trimestre. Então, crie uma rotina e faça revisões a cada trimestre. Mapa de repertório. Crie uma planilha com colunas. Bem simples. Fonte, categoria, que pode ser arte, ciência, tecnologia, qualquer coisa ali da sua área de interesse, insight aplicável e data. Isso vai transformar o teu consumo em um banco acionável de ideias incrível, né? Tanto para você entender qual é a linha que você está seguindo nos seus estudos e qual é a dinâmica que você está aplicando. E o Spaced Repetition e Retrieval Practices. Aqui são o uso de cartões, que podem ser físicos ou com o uso de apps, para você reforçar os conceitos difíceis, né? Você pratica a recuperação da informação, que é mais eficaz do que a releitura do conteúdo inteiro. Então, aquilo que é importante, você coloca ali em cartões, né? Como eu falei, no bloco de notas, ou enfim, como fica mais fácil para você conseguir buscar informação e ativar no seu cérebro a memorização daquilo, né?
a continuidade, a profundidade daquele tema. Ainda temos as práticas de experimentação e prototipagem, né, que é transformar a aprendizagem em ação. Então, vou dar o exemplo aqui do experimento dos 5 passos, que é exatamente o exemplo que eu dei agora há pouco, que é você gerar uma hipótese, né, o que você quer testar, usar uma métrica simples para você medir o seu sucesso, fazer um teste o menor possível, né, ter uma ação sobre o teu experimento, estabelecer um prazo curto de preferência e verificar o que você aprendeu e qual vai ser a sua próxima interação. Além disso, a gente tem várias ferramentas e plataformas, né, que é um uso estratégico, como cursos online, podcasts, comunidades, várias ferramentas aí de anotação que pode usar para montar o seu mapa de repertório. E também outras ferramentas para medir o seu progresso, né, indicadores simples, acionáveis, como a 330, que eu já falei, que você pode usar para medir a quantidade e a qualidade, a taxa de iteração, que é o número de experimentos realizados versus os aprendizados documentados, além de muitas outras, como análise SWOT, para você identificar os seus pontos fortes e fracos, 5W2H, para estruturar e planejar, o método SMART, que vai estabelecer metas possíveis e viáveis, testes de personalidade para compreender melhor a sua potencialidade e as suas fraquezas. São inúmeras as ferramentas que nós temos para isso. Mas lembre que a ferramenta por si só, ela não garante aprendizado. Ela não funciona se você não tiver disciplina. Então, não basta você assinar uma plataforma online, por exemplo. Você tem que cultivar a disciplina de usar, aplicar, refletir e incorporar esse aprendizado no teu dia a dia. Então, escolha 2 ferramentas hoje, uma técnica e uma prática. Comprometa a usar por 4 semanas. Documente os resultados, transforme essa ferramenta em um ritual e veja o que esse ritual vai te trazer aí de musculatura, né? O que essa prática vai trazer de resultado para você. Bom, agora vem o exercício prático e bem direcionado para você sair daqui com um mini plano. Então, responda com honestidade. Que habilidade você precisou aprender rapidamente no último ano? Como esse aprendizado impactou a sua vida pessoal e profissional? O que você precisou desaprender nesse processo? Qual habilidade ou conhecimento você gosta de aprender ou gostaria de aprimorar nas próximas semanas? Anote as suas respostas, porque esse exercício mostra que a learnability não é apenas um conceito abstrato, é algo que você já pratica e talvez nem perceba. A diferença aqui está em você trazer consciência e intenção para esse processo. Afinal, como já dizia Paulo Freire, não há saber mais ou menos, há saberes diferentes. E quando nós entendemos isso, nós abrimos espaço para que cada experiência seja uma oportunidade de aprender, desaprender e reaprender. Estamos chegando ao fim da nossa primeira aula. Eu quero retomar a essência do que conversamos até aqui. Nós falamos sobre a learnability, né, como a competência que une 3 movimentos fundamentais, aprender, desaprender e reaprender. Vimos que ela não é apenas uma habilidade cognitiva, mas uma postura diante da vida, né, a forma como lidamos com as mudanças, as incertezas e as novidades. Discutimos também que a learnability não é um luxo, mas uma condição de sobrevivência em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E, como Charles Darwin dizia, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E a adaptação não acontece sem aprendizado. Então, o que determina o futuro da sua carreira e da sua vida não é o que você já sabe, mas a sua disposição para aprender continuamente. Então, eu gostaria que você levasse hoje a ideia de que o seu futuro ele será tão grande quanto a sua capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre autenticidade. Vamos refletir sobre como alinhar o que você aprende às suas convicções, os seus valores, a sua essência,
porque aprender sem autenticidade pode nos transformar em meros imitadores, mas aprender com a autenticidade nos transforma em protagonistas da nossa própria história. Essa conexão entre aprender continuamente e ser autêntico é o que sustenta as carreiras consistentes, criativas e humanas. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Muito obrigada pela presença de todos.